Olá, meus queridos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Idade Média, em especial a Baixa Idade Média, o período que viu o apogeu do feudalismo, mas também a sua crise que vai acontecer entre os séculos XIV e XV. Então, vamos lá? Porém, antes de adentrarmos sobre o tema, é bom termos em mente que a Idade Média foi um período da história da humanidade que durou 1000 anos. Ela é dividida apenas para fim didático entre a Alta Idade Média, que vai do século V ao século XI, e Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. A partir do ano 1000 depois de Cristo, o homem medieval passou a vivenciar uma certa estabilidade político-econômica. Contribuiu para tal realidade o cessar das invasões bárbaras, em especial dos povos vikings. Vai ser nesse período de relativa paz que o homem da Idade Média conseguiu pôr em prática toda a sua criatividade. Avanços ocorreram, principalmente na agricultura. Foi na Baixa Idade Média que ele passou a utilizar ferramentas mais resistentes no seu trabalho agrícola. Além disso, ele passou a utilizar o sistema trienal de colheita. Nesse sistema, enquanto uma terra é cultivada, a outra parte descansa. Todo esse contexto de inovação acabou gerando o aumento da produção agrícola. Assim, aquela sociedade que lá na Alta Idade Média era uma sociedade de subsistência, passou a produzir excedentes. Esses excedentes vão ser o pontapé inicial para o fortalecimento do comércio. Atrelada a essa realidade, houve aumento populacional, o que gerou a multiplicação da mão de obra e também no mercado consumidor. As trocas do período foram intensificadas, aumentando a comunicação entre os feudos. Além disso, alguns senhores feudais, percebendo o aumento da população, liberaram parte dos seus servos para irem morar nas cidades. Nas cidades, esses servos acabaram desenvolvendo atividades ligadas ao artesanato, ao comércio. Os comerciantes que lá viviam começaram a se organizar em corporações de ofícios, em guildas. Não demorou muito para a moeda ganhar espaço nas transações comerciais. Esse contexto por si só já demonstrava o declínio da ordem feudal. Dentro dessa lógica de crescente valorização do comércio, os habitantes da cidade, os chamados burgueses, iam adquirindo paulatinamente autonomia sobre o espaço urbano. Além do crescimento da importância do comércio naquela sociedade, outros fatores vieram a somar no enfraquecimento dessa lógica feudal. Dentre eles podemos citar as cruzadas e a peste negra. As cruzadas foram expedições militares que tinham como objetivo expulsar os muçulmanos de Jerusalém, ou seja, da Terra Santa. Logicamente, dentro de uma cultura teocêntrica, a maioria das pessoas desejava agradar a igreja, porém existiam outros motivos que as levavam a participar das cruzadas. Os nobres, por exemplo, desejavam terras. Os servos, quando não eram obrigados a irem lutar, ambicionavam alguma forma de benefício, como o perdão de uma dívida, por exemplo. A igreja desejava ampliar os seus domínios e a burguesia ansiava por novas oportunidades comerciais. O que os homens daquela época não podiam supor era que as cruzadas acabariam desestruturando o sistema feudal. A nobreza sairia debilitada militarmente, a burguesia ganharia destaque por conta do comércio e a igreja perderia a luta para os muçulmanos. Além disso, milhares de servos perderiam a vida. Além das cruzadas, outros eventos vieram otimizar a decadência do sistema feudal. Dentre eles, podemos citar a Grande Fome, que aconteceu no início do século XIV, a peste negra, que matou quase metade da população europeia, a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, a Guerra da Reconquista, que expulsou os muçulmanos da Península Ibérica. O resultado da conjugação de todos esses acontecimentos foi a eclosão de várias revoltas camponesas. Afinal, os servos sempre eram explorados em momentos de crise. E nesse contexto de crise, paralelamente ao enfraquecimento dos senhores feudais, ocorreu o fortalecimento das monarquias com o apoio da burguesia. Tal exposto levaria à formação dos Estados Nacionais, tema das nossas próximas aulas.